Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Vander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha os nossos vídeos. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 16. Vou fazer uma pequena palavra. Não vou tardar muito. Aleluia. Eu quero agradecer a você que está aqui nesta tarde, que veio ouvir parte da palavra de Deus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Poder sentar. Aleluia. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando eu meditava nessa palavra, me veio um tema para colocar nesse versículo que ora acabamos de ler. O tema é uma oportunidade perdida. Se a gente for fazer uma autoanálise nas Escrituras, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver personagens perdendo a oportunidade. E também vamos ver personagens valorizando as oportunidades dadas por Deus. Quando a gente lê aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, o que me chama a atenção é que em algumas pessoas a oportunidade vem e passa mais rápido. Outras vêm e permanecem um pouco mais. Mas rápido, menos que ela perceba, a oportunidade passa. A oportunidade vem e vai. E nem sempre ela retorna. Às vezes uma oportunidade é única na vida de uma pessoa. E eu quero nesta tarde falar para você sobre uma oportunidade perdida. Exemplo de algumas oportunidades perdidas. Quando eu falo oportunidade perdida, eu me lembro aqui de escolha entre o bem e o mal. O pecado ou a escravidão. Quando a gente para diante de uma oportunidade perdida, a gente lembra de pecado, escravidão ou uma escolha entre o bem e o mal. De alguém que teve a oportunidade de escolher o que ele queria para si. Tudo na vida da pessoa é uma opção. A pessoa tem a opção de servir a Deus e ser fiel, ou ela pode não ser fiel e viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Agora, meus queridos irmãos, nós vimos aqui a oportunidade perdida, começando no livro de Gênesis. Quando Deus chega e fala para Noé, faz uma arca, que Deus disse para Noé, faz a arca estava pronta. Deus fala o seguinte: agora eu vou fechar a porta da arca. E diz a palavra de Deus que todos entraram dentro da arca, o Noé, a esposa, as noras de Noé e os filhos. Então nós temos aqui três categorias: convidados, família e agregados dentro da arca. E agora Deus fecha a arca com seu próprio dedo. Vejamos aqui a oportunidade que o ser humano teve de aceitar Deus como seu Salvador. Noé construía a arca e dizia: Deus vai destruir a terra. E eles zombavam e diziam: não, tu está caduco, Noé, não vai acontecer nada. E Deus fecha a porta da arca e começa a chover. A chuva descia de cima e a água vertia de baixo. Quer dizer a palavra que vertia a água da terra. Então ela tanto saía da terra como vinha de cima.
acumulando-se, encontrando-se, tornando-se um dilúvio. Deus deu a oportunidade, mas a humanidade perde a oportunidade. E a vida continua para aqueles que acreditaram, que foi Noé, sua família, seus filhos, suas esposas e filhos. E os convidados especiais, que eram os animais. Uma oportunidade perdida. Quantas pessoas nos dias de hoje dizem assim: eu vou ser cristão, mas não agora. Eu vou me batizar, mas não nesse ano. Eu vou me batizar, mas não no inverno. Muitas pessoas não querem seguir Jesus, porque tem seus motivos, e eu não a julgo. É uma decisão opcional. Ela que escolhe ser fiel ou não ser fiel. Seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Vimos a mulher de Ló, uma oportunidade perdida. Gênesis 19, versículo 10, aparece os anjos do Senhor e fala para Ló: pega a tua família e sai de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir esta cidade. Ló creu na profecia, prepara a família e sai da cidade. Porém, quando Ló e sua esposa está saindo com as suas filhas, ele vai caminhando e começa a chover fogo do céu. Diz a palavra de Deus que a mulher de Ló viu o barulho do fogo e naquele momento ela pensa consigo mesma: a minha casa que eu lutei tanto para construir está lá para ser destruída. Quem sabe ela disse: tudo que eu conquistei ficou para trás. E agora Deus manda nós sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. Quem sabe eu vou dar só uma espiadinha. E Ló dizia: não olhe para trás, olhe só para frente. Não olha para trás, olha só para frente. Minhas filhas, não olha para trás, olha só para frente. Começou a trovejar, começou a cair raio para tudo que era lado, era trovoada. Era que nem aquelas tempestades que vem assim, que você olha para o céu, relampeia para tudo que é lado, troveja, e você fala assim: meu Deus, eu vou entrar para dentro de casa porque está perigoso, está na rua. Assim era a situação. Ló olhava para tudo que é lado, via trovejando, caindo fogo para tudo que é lado, Deus mandando chuva de fogo, e a esposa dele não aguenta a tentação e olha para trás. Diz a palavra de Deus que até o dia de hoje ela está lá transformada numa estátua de sal. Aqui fica claro o exemplo para nós, irmãos. É um grande perigo nós olhar para trás. Temos que olhar para frente. Temos que continuar olhando somente para frente e não pensar em olhar para trás. A mulher de Ló deu somente uma olhadinha. Ela pensou consigo: quem sabe ela disse assim, a Bíblia não diz, eu estou dizendo isto. Quem sabe ela disse assim no coração dela: que nada, só uma espiadinha. Não vai acontecer nada. Muitas das vezes o cristão fala assim: que nada, eu vou fazer isso aqui hoje, mas é só hoje, amanhã eu já me conserto, não faço mais. Presta atenção, quando a mulher de Ló decide olhar para trás, ela já estava decidida a olhar. Não adiantava o Ló tentar puxar o rosto dela e dizer: não, olha miserável, olha para frente, não olha para o lado. Não adiantava nada. Ló olhou para frente. Quando ela cutuca o olho assim, viu que Ló não está cuidando dela, ela vira. Quando ela vira, tarde demais. É questão de um segundo para você perder a direção de Deus. E você sabe por que Ló sentiu? Qual foi o desgosto que Ló sentiu? Sua filha não puderam olhar para trás. Ló não
pôde olhar para trás para ajudar a esposa, ele só sentiu a falta. E as filhas diziam: pai, cadê a mãe? Pai, cadê a mãe? Pai, cadê? Quem sabe Ló dizia: a mãe está vindo mais atrás. Mas lá no fundo do coração de Ló ele sabia que alguma coisa tinha dado de errado. Queridos irmãos, uma oportunidade perdida. Não pense em olhar para trás. Não jogue fora a oportunidade que Deus deu para você de servir a Ele. Não pense em fazer nada que desagrade a Deus, porque Ele é tão bom para você, Ele tem te guardado, Ele tem cuidado de você, Ele tem sido contigo, Ele tem te abençoado tanto. Então não pense em voltar atrás. Uma oportunidade perdida na vida de mulher de Ló lhe custou a vida dela até o dia de hoje, diz a palavra. Ela é uma estátua de sal e não se desmanchou. Está lá pegando chuva, calor e verão. Deus a mantém ela conservada, para que o povo veja que não podemos pensar em olhar para trás. Jamais. Temos que seguir somente para frente. A Bíblia diz, irmãos, em Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 16, que Sansão era juiz de Israel. Julgou a nação de Israel durante 20 anos. De repente, ele começa a crescer e começa a descobrir o seu poder físico. Sansão começa a crescer, e ele percebe então que agora ele era um homem adulto. Sansão percebe que ele estava crescido, que ele era um homem grande, que agora ele não dependia de mais ninguém, agora ele não precisava de mais ninguém para sobreviver. Então, automaticamente, ele descobre que ele tinha força para matar um leão. Ele mata um leão. Automaticamente ele pega uma queixada de jumento, ele derrota um exército inteiro, ele descobre que ele tinha poder e força nos braços para derrotar um exército inteiro. Mas a ordem dos pais dele era para ele não casar com mulheres estranhas, que não fossem do seu povo. Assim foi a ordem de Deus. E Sansão foi crescendo, até que conheceu Dalila, e os irmãos sabem o que acontece. Se apaixona por Dalila, e ele custou a vida, porque ele desobedeceu a Deus. Quando Sansão desobedece a Deus, que ele conta para Dalila o segredo dele, o qual que era aquela força do seu cabelo. A mãe dele tinha feito um voto dele não cortar o cabelo dele, ele era narizeu, ele não podia cortar o cabelo. Diz a palavra de Deus, quando Sansão revela o seu segredo, que ele acha que Deus ainda está com ele naquele momento, Dalila grita: olha os filisteus, Sansão! E quando ele se move para atacar, ele está dominado. O pecado dominou Sansão, o seduziu, fazendo ele pecar contra Deus. Diz a palavra de Deus que a primeira coisa que o diabo fez, usou os filisteus para cegar, arrancar as vistas. Eles não só cegaram, arrancaram as vistas de Sansão. A primeira coisa clássica que o diabo faz na vida de um crente, quando ele os derrota, ele tira a visão espiritual. Sansão agora estava escravo, não tinha mais olho para enxergar. Sansão não podia enxergar, Sansão não podia se defender dos inimigos. Ele estava dominado, e agora aqueles o qual ele havia colocado fogo na seara, aquele povo que ele havia carregado os portões de Gaza, todos zombavam e diziam: aonde está o guerreiro? Aonde está o homem que matava, que fazia, acontecia? Virou cego e escravo. É isso que o diabo faz. Ele cega a vida da pessoa, ele escraviza a vida da pessoa.
A segunda coisa clássica que acontece quando um cristão perde a presença de Deus: Sansão ficou dominado, sem força. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa, seja qual for o ponto que for, ele passa a ser dominado, ele não tem mais vontade de buscar a Deus. Antes tinha prazer de estar na igreja, antes tinha prazer de ir na igreja, mas de repente a vontade de estar na presença de Deus começa a ir embora, começa a distanciar, e quanto menos vai na casa de Deus, mais vontade sente de ficar em casa. É porque o pecado está o dominando. Mas quem teme a Deus foge do pecado, quem teme a Deus foge do mal. E isto, uma oportunidade perdida. Ele podia ter continuado julgando Israel, mas morreu. A terceira coisa clássica: morte. Primeiro, visão espiritual, ficou cego. Segundo, perdeu a força, não conseguia mais orar, não jejuava mais, dominado. Terceiro, morte espiritual. Não sentia mais prazer em glorificar a Deus. Sansão não sentia mais prazer em dar glória a Deus. Você conhece alguém por aí que não tem mais prazer de dar glória a Deus? Pode saber que a morte espiritual chegou na vida dele. Mas eu glorifico porque tem alguém aqui nessa tarde que veio dar glória, que veio dizer aleluia, que veio dizer glória, bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Uma oportunidade perdida. Não perca a oportunidade da tua vida. Deus está dizendo para você: seja fiel a Deus, não perca a oportunidade. Vamos seguir adiante. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A Bíblia Sagrada diz que o rico morreu e foi para o inferno. Ser rico não leva ninguém para o inferno, irmão. Mas sim, não aceitar a Cristo como Salvador e não ter Deus como seu Salvador. Isto leva uma pessoa para o inferno. Aquele homem desprezou a Deus. Aquele homem virou as costas para Deus. Teve poder aquisitivo, teve riqueza, teve fama, se vestia como queria, comia o que queria, mas quando morreu foi para o inferno. E o pobre, que não tinha muitas das vezes dinheiro para comer um churrasco, não tinha dinheiro para fazer festas, ele também morreu no mesmo instante e foi levado para o seio de Abraão. Quem está me entendendo aqui nesta tarde? Então lá no inferno, Lázaro vê a primeira coisa, visão, ele viu ao longe o pobre salvo. A segunda coisa que o rico descobre foi clamor. Ele clamou. Olha o que diz aqui no versículo 24: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Clamando lá no inferno. Clamor é outra coisa que está faltando nos dias atuais. A oração está morrendo na vida de muitas pessoas. A igreja só marcha quando tem oração. Uma igreja só caminha quando tem oração. Quando a oração falta, termina as bênçãos. Quando a oração falta, termina as vitórias. Mas se a igreja clama, tem vitória de Deus sobre a sua vida. A terceira coisa que Lázaro, lá no seio de Abraão e o rico viu, foi sede. Olha o que diz aqui o versículo 24: manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Meus irmãos, coisa triste é sede. Você já teve sede algum dia? Todos nós já tivemos sede. Você dá todo o dinheiro da sua carteira por um copo de água. Às vezes a gente vai trabalhar
no sol, no pleno verão, um sol tremendo, aquele sol assim que você chega em casa com a pele do rosto descascando, você fala assim: como eu daria tudo para tomar um copo de água gelada. No inferno não vai dar. Quem descer para lá não vai poder comprar um copo de água gelada, porque a minha Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então significa: se tem fogo, tem tormento, se tem tormento, tem escravidão. E Jesus diz: quem descer para lá não sobe, quem subir não pode descer, porque quem sobe fica em cima com Deus, quem desce fica embaixo no tormento eterno. Ele teve opção, agora tem que sofrer da sede de água. Daria tudo para um copo de água, mas a palavra de Deus diz aqui, Jesus dizendo: manda que ele molhe a ponta do dedo dele numa água e refresca a minha língua. Que coisa triste! Bem-aventurados os fiéis, porque esses não passarão pelo fogo, mas ficarão no reino de Deus para a eternidade. Escape enquanto há tempo. Mais uma coisa que ele vê lá no inferno: o desejo de evangelizar. Versículo 27 do capítulo 16 de Lucas. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa dos meus irmãos, pois tenho 5 irmãos, que lhe dê testemunho, a fim de que venha também, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Ele queria evangelizar no inferno. Deixa eu ir na terra, dizer para os meus irmãos que se arrependam, que não venham parar aqui nesse lugar de tormento. Mas Jesus disse: não dá, porque tem uma separação que separa. É opcional. Podemos servir a Deus aqui na terra, passar por luta, dificuldade, mas quando morremos, sermos salvos. Ou podemos ser infiel, andar de qualquer jeito pela rua, dando testemunho de uma pessoa que não é cristã, e quando morrer, ir parar na chama do inferno, no fogo do inferno. Mas quem é fiel, irmãos? Deus falou para mim e disse assim: ó meu servo, e quando tu pregar essa palavra, muitos vão ficar bravos contigo, vão dizer que tu está exagerando, vão dizer que tu está exagerando. Eu sei, irmãos. Muitas pessoas podem não querer aceitar, mas é a realidade. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, disse o Senhor. Então resista, diga não para o pecado, e quando você morrer, você será salvo em Cristo Jesus. Quem está me entendendo aqui nesta tarde? Bate palma para Jesus, mesmo. A quinta coisa que ele aprende lá no inferno: arrependimento, versículo 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, para que se arrependam. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da indecisão. Infelizmente há pessoas que relutam em tomar uma decisão e se entregar para Deus. Não perde a oportunidade. Não deixe a oportunidade passar na tua vida. Seja fiel a Ele. Ainda que alguém jogue pedra em você e diga para você: desista de ser crente, não seja fiel a crente, não seja fiel a Deus não, isso aí é bobagem, Deus só quer o coração. Jesus disse que vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Jesus vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Santo, diz a palavra de Deus. Então seja santo, obedeça, não perca a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Aleluia. Para finalizarmos, vamos ficar de pé agora. Provérbios 10, versículo 4. As mãos do presunçoso encobrem o homem, porém os diligentes lhe trazem riquezas.
O rico escolheu ter riqueza, foi presunçoso e perdeu a salvação porque o coração dele estava pego no dinheiro, naquilo que ele tinha. Temos que servir a Deus, irmãos, enquanto há tempo. Hoje é culto de ensino, é terça-feira. Então o culto da terça-feira é aquele culto mais puxado pela palavra, mais de ensino da palavra. Você entende o que eu quero dizer? Quarta-feira é culto de bênção, quinta é bênção, sexta é campanha de bênção, sábado, domingo, mas a terça-feira, Deus da história da igreja que foi fundada pelo missionário, sempre foi o culto de doutrina. É por isso que o pastor puxa um pouquinho mais pela palavra, e é por isso que Deus mandou trazer essa mensagem hoje para vocês. Uma oportunidade perdida. Não deixe passar a oportunidade na tua vida. Seja fiel a Deus, irmãos. Diga não para o pecado. Diga não para Satanás. Diga não para o desejo da carne. Diga eu quero ser fiel e vou ser fiel. Ficamos de pé, levante as suas mãos aos céus.